Oida, antes de qualquer coisa, eu quero te fazer uma pergunta simples, mas extremamente sincera. E se a sorte nunca tivesse sido algo aleatório, e sim algo que você aprendeu, sem perceber, a bloquear dentro da própria mente? Porque existe um padrão silencioso que começa a aparecer quando observamos pessoas comuns que, de repente, começam a viver coincidências positivas, oportunidades inesperadas e mudanças que parecem acontecer no momento certo. Elas não ficaram mais inteligentes da noite para o dia, não ganharam poderes especiais, não mudaram de cidade, mas algo dentro delas mudou primeiro. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com você agora. Existe um ritual mental simples, quase invisível, que está ajudando pessoas comuns a mudar a forma como a vida responde a elas. E talvez o mais curioso seja que esse processo não exige esforço extremo, nem talento, nem sorte inicial. Apenas consistência e uma pequena mudança na forma como você encerra cada dia. Imagine por um instante como seria acordar sentindo que algo está se reorganizando ao seu favor. Não uma euforia falsa, mas aquela sensação tranquila de que as coisas começam a fluir. Pessoas relatam que primeiro surgem pequenas mudanças, uma conversa inesperada, uma solução que aparece sem tensão, uma oportunidade que parecia distante se aproxima. No começo parece coincidência, mas depois começa a acontecer de novo. E de novo. Foi exatamente assim que começou a história do Marcelo, que me escreveu dizendo que sempre se considerou azarado. Ele dizia que tudo dava errado no último momento. Empregos quase certos não aconteciam, planos travavam, relacionamentos não avançavam, até que ele decidiu testar um exercício mental noturno durante algumas semanas. Nada complexo. Apenas alguns minutos antes de dormir, reorganizando pensamentos específicos. No 10º dia, algo curioso aconteceu. Uma empresa que havia ignorado seu currículo por meses entrou em contato novamente. Ele achou estranho, mas seguiu o processo. 2 semanas depois, não só estava empregado, como descreveu algo ainda mais importante: a sensação constante de calma, como se finalmente estivesse alinhado consigo mesmo. Talvez você esteja pensando agora que isso parece apenas motivação ou pensamento positivo, e é aqui que a maioria das pessoas se engana. O ritual mental não funciona porque você finge acreditar em algo. Ele funciona porque o cérebro humano possui um mecanismo chamado filtro de relevância. Durante o dia, sua mente recebe milhares de estímulos, mas só percebe aquilo que considera importante. Quando você termina o dia carregando frustração, preocupação e sensação de fracasso, o cérebro aprende que esse é o padrão dominante e continua procurando confirmações disso. Mas quando você encerra o dia direcionando a mente para uma expectativa diferente, algo começa a mudar silenciosamente. O cérebro passa a procurar novas possibilidades, novas conexões, novas decisões. A realidade externa não muda primeiro. A percepção muda. E é essa mudança que altera escolhas, atitudes e resultados. Agora, eu quero que você preste atenção em algo importante. Pessoas que parecem sortudas, normalmente, não percebem que seguem rituais mentais naturais. Elas revisam o dia de forma positiva, imaginam soluções, sentem gratidão antecipada e dormem com a mente menos defensiva. Sem perceber, programam o subconsciente para agir de maneira diferente no dia seguinte. Já quem acredita não ter sorte costuma fazer o oposto. Revive erros, repete preocupações e reforça a sensação de falta. O ritual mental que estamos falando hoje existe justamente para interromper esse ciclo automático. A Ana Paula contou algo parecido. Ela disse que não buscava riqueza, nem grandes mudanças, apenas queria parar de sentir que estava sempre correndo atrás da vida. Começou o exercício sem expectativa. Nos primeiros dias, não aconteceu nada extraordinário,
mas ela percebeu que começou a dormir melhor. Depois, notou que reagia com menos ansiedade a situações que antes a irritavam. E então veio o momento que ela descreveu como estranho. Oportunidades começaram a surgir sem esforço. Um projeto extra apareceu no trabalho. Uma antiga amizade trouxe uma parceria inesperada. E, segundo ela, a maior mudança foi perceber que não precisava mais forçar tudo o tempo inteiro. Talvez a pergunta que esteja surgindo agora seja: o que exatamente acontece nesse ritual? E a resposta pode surpreender você pela simplicidade. Antes de dormir, quando o cérebro desacelera, entramos em um estado em que a mente consciente perde força e o subconsciente fica mais receptivo. Nesse momento, pensamentos repetidos não são apenas ideias, eles se tornam instruções emocionais. O ritual consiste em 3 movimentos mentais muito específicos. Primeiro, interromper o ciclo de preocupação, revisando o dia sem julgamento. Segundo, direcionar a atenção para algo que você deseja experimentar emocionalmente, não materialmente. E terceiro, repetir uma frase ou imagem que represente movimento, fluidez e abertura. Parece simples demais, e justamente por isso funciona. Existe algo curioso sobre a sorte. Ela raramente aparece para quem está em estado constante de tensão. Quando a mente relaxa, decisões mudam, percepções ampliam e novas conexões surgem. Pessoas começam a agir de forma mais confiante, sem perceber, e isso altera completamente a forma como o mundo responde a elas. Não é mágica, é alinhamento mental. Outro relato veio do Ricardo, que disse ter começado o ritual apenas para testar. Ele trabalhava há anos no mesmo lugar, sem reconhecimento. Após algumas semanas praticando, percebeu que começou a falar mais nas reuniões, sugerir ideias e aceitar convites que antes recusaria. Meses depois, recebeu uma promoção. Quando tentou explicar o que mudou, respondeu algo simples: eu parei de esperar que algo desse errado. Esse é o ponto central. O ritual não cria sorte artificial. Ele remove o padrão mental que impede você de perceber e aproveitar oportunidades. E talvez você esteja pensando agora: mas e se nada acontecer comigo? Essa dúvida é natural. Na verdade, ela faz parte do processo. Porque o objetivo inicial não é provocar grandes eventos externos. O primeiro sinal costuma ser interno. Mais clareza, menos ansiedade, sensação de direção. Quando isso aparece, o restante começa a acompanhar naturalmente. Existe também um fator simbólico poderoso. Quando você repete um ritual diariamente, o cérebro entende que algo importante está acontecendo. Isso cria consistência emocional. E consistência é o que transforma pequenas mudanças em novos resultados. Muitas pessoas abandonam processos justamente antes do ponto em que a mente começa a responder de verdade. Por isso, o ritual funciona melhor quando feito por vários dias seguidos, sem pressa e sem cobrança. Agora, eu quero te convidar a fazer algo diferente enquanto escuta estas palavras. Pense em algo simples que você gostaria de sentir mais na sua vida. Tranquilidade, confiança, leveza, segurança. Não pense no resultado final ainda. Apenas na sensação, porque é essa sensação que o ritual fortalece noite após noite, até que ela se torne natural. Existe uma razão pela qual tantas tradições antigas falavam sobre o poder do momento antes do sono. É o único instante do dia em que você pode conversar com a própria mente sem interrupções. E quando essa conversa muda, a história que você conta para si mesmo também muda. Se você chegou até aqui, eu quero saber uma coisa. Você acredita que a sorte pode ser treinada? Ou sempre achou que ela era apenas acaso? Escreve aqui nos comentários a palavra mudança, se você sente que está pronto para testar algo novo, porque eu leio muitos desses comentários e isso ajuda outras pessoas a perceberem que não estão sozinhas nesse processo.
E agora vem a parte mais importante. Hoje à noite, antes de dormir, experimente algo simples. Desligue distrações por alguns minutos. Respire lentamente. Lembre de 3 coisas do seu dia que não foram negativas, mesmo que pequenas. Depois imagine, sem esforço, como seria acordar sentindo que algo está começando a se alinhar. Não force imagens, apenas permita a sensação e repita mentalmente: eu permito que coisas boas encontrem o meu caminho. Apenas isso. Pode parecer pequeno, mas é exatamente assim que novos padrões começam. Aos poucos, o cérebro aprende uma nova direção. E quando a mente muda de direção, escolhas mudam, atitudes mudam, resultados mudam. Se este conteúdo fez sentido para você, deixa o seu like agora, porque isso mostra para o algoritmo que mais pessoas precisam ouvir essa mensagem. Se inscreve no canal e ativa as notificações, porque nos próximos vídeos eu vou aprofundar ainda mais esses processos mentais que ajudam pessoas comuns a reconstruir confiança, clareza e direção. E antes de encerrar, eu quero que você repita comigo, mentalmente ou em voz baixa: tudo está se reorganizando, tudo está encontrando o seu lugar, e eu estou pronto para viver uma nova fase. Respira fundo e permita que essa ideia acompanhe você até o sono. Porque às vezes a sorte não chega fazendo barulho. Ela começa silenciosamente dentro da mente, muito antes de aparecer na realidade.